Olá, boa tarde a todos. Estou aqui em frente ao portão de número 1 do Esporte Clube Internacional. Depois de mais uma derrota, o ambiente por aqui é bastante tenso. Alguns torcedores já começam a se posicionar aqui em frente a esse portão, gritando palavras de ordem contra a direção do Internacional. São 9 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. É a pior sequência do Inter desde 1999. Quando o Inter quase caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. A última vez que o Inter jogou aqui no Beira-Rio foi contra o Palmeiras. O Inter também perdeu aquele jogo e houve muita confusão. Depois do jogo, quando os atletas, jogadores do Internacional começaram a deixar aqui o estádio, foram xingados. O carro do zagueiro Paulão, inclusive, foi atingido por um torcedor. Um torcedor do Internacional acabou se ferindo. Então o ambiente aqui é esse, de muita tensão neste momento por aqui, comparando com o jogo com o Palmeiras, mais torcedores neste momento do que aquele jogo, do que haviam naquele jogo. Então o clima ele é de muita tensão e só deve piorar por aqui. Esse torcedor não vai arredar pé daqui, somente depois que os jogadores começarem a passar por aqui é que o ambiente vai ficar um pouco mais leve. Os gritos de ordem contra o presidente do Internacional, Vitório Pífero, especialmente sobre o presidente Vitório Pífero. O Falcão recém chegou, é ídolo da torcida e também muitos jogadores sendo criticados também. Gritos de sejam mais guerreiros, sejam mais guerreiros. Um ambiente muito tenso aqui no estádio Beira-Rio. As torcidas organizadas começam a chegar por aqui de todos os lados e esse é o ambiente. Tenso, de muita tensão aqui no estádio Beira-Rio neste momento. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Paulo Roberto Falcão, do técnico Cristóvão Borges. Afinal de contas, o Corinthians neste momento é líder do Campeonato Brasileiro. Olha aí a confusão, ó. A confusão aumentando, os torcedores chutando a grade de proteção. A situação ela é realmente perigosa neste momento. Situação realmente muito perigosa. Torcedores agredindo. Olha só, nós temos as imagens aí. Os torcedores agredindo e os seguranças tentando conter os ânimos. A previsão que a gente fazia há pouco tempo estava correta. Era de muita tensão mesmo. De muita tensão mesmo. O Wagner Martins me ouve. Antes de mais nada, o importante agora o importante agora é a segurança do repórter Fox Sports. Se você pudesse afastar, as imagens falam por si, vidros sendo quebrados, a grade que afastava torcedores do prédio do Beira-Rio já foi também para o chão. O ambiente é de extrema tensão e eu só peço a segurança do repórter Wagner Martins neste instante. É quando a informação fica no segundo plano. Há um limite entre informar, estar com o olho vivo em cima da notícia e correr algum risco de agressão e as imagens dão medida do que está acontecendo neste instante, imagens ao vivo no estádio Beira-Rio. Daqui a pouco o Wagner, é claro que vai voltar com muito mais tranquilidade, com muito mais calma, com condição suficiente. Alguém tentou, inclusive, dar um tapa ou impedir que a lente Fox Sports mostrasse o que acontece no Beira-Rio. Repito, é importante que o Wagner Martins tenha condição de trabalho. Ele não corra nenhum risco de agressão neste instante no estádio Beira-Rio. Fox Sports mostra tudo para você dentro do Boa Tarde Fox. O técnico Paulo Roberto Falcão, desde que assumiu a equipe, não venceu nenhum jogo e lá se vão 4 partidas. Há 9 jogos o Internacional não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Despencou da primeira colocação para a segunda metade da tabela de classificação. E isso não justifica esse tipo de comportamento. Chega agora o batalhão de choque. O que vem adiante é o que a gente já viu tantas vezes em estádios e mediações em todo o Brasil. A polícia chega, obviamente, para proteger o patrimônio do Internacional. Com um certo atraso. E o torcedor, aos poucos, dá alguma distância para os vidros que estavam sendo quebrados, para o prédio, enfim. O Wagner acompanhou tudo no instante, em cima da notícia mesmo, a aproximação de diferentes torcidas organizadas. Era o que relatava o repórter Fox Sports até o